11 de julho de 1966, nasce o homem que criou o melhor mangá da história. Com apenas 10 anos de idade, Kentaro Miura já tinha feito um mangá com impressionantes 40 volumes e já o divulgava na sua escola. Em 1984, Miura se tornou o assistente de George Morikawa, o criador de Hajime no Ippo. Porém, depois de Morikawa ver alguns desenhos de Miura, um tal de um espadachim negro, uma fada, um símbolo estranho e uma espada imensa, ele imediatamente dispensou Miura, com a justificativa de que não tinha nada a que ele pudesse ensinar para Miura. Então, 4 anos depois, Miura lançava o Berserk Prototype, que deu origem a Berserk, um mangá que muitos consideram, e eu também considero, o melhor mangá de todos os tempos. Griffith. May his name be forgotten forever. Porém, no dia 6 de maio de 2021, a comunidade de Berserk parou. Kentaro Miura faleceu com apenas 54 anos. Todos aqueles que de alguma forma foram influenciados por Berserk se abalaram com a morte de um dos melhores mangakas da história. Berserk sempre foi uma história sobre lutar contra um destino cruel. E ironicamente, seu criador foi vencido antes de poder dar um fim à obra de sua vida. Mas se existe algo que Berserk nos ensinou, é que algumas jornadas não precisam ter um fim para se tornarem eternas. Então essa é a história de Kentaro Miura, o homem que tragicamente não conseguiu terminar a sua própria história. Miura nasceu em uma família artística. Seu pai trabalhava com comerciais, enquanto que sua mãe dava aulas de arte. Graças a esse ambiente, as inclinações artísticas de Miura floresceram. Com apenas 7 anos de idade, Miura já desenhava em seu caderno. Desde muito cedo, parece que já estava claro para Miura o que ele deveria fazer quando crescer. Com apenas 10 anos de idade, Miura criou um mangá chamado Mi Ranger, que ele fez incríveis 40 volumes. Com certeza, ter tomado essa atitude quando criança foi algo que ajudou muito ele a evoluir como mangaka. Dos 11 para 13 anos, Miura já começava a aprimorar mais sua arte, com técnicas mais avançadas de arte ao desenhar seu segundo mangá, em que ele chamou de Ken Enomichi. No ensino médio, aos 15 anos de idade, Miura conheceu vários amigos que também tinham uma grande paixão por mangás. Entre esses amigos estava Koji Mori, com quem Miura teve uma grande amizade. Mori frequentemente dormia na casa de Miura, sendo considerado praticamente um membro da família de Miura. Segundo Koji Mori, Miura se queixava deles terem praticamente o mesmo cérebro, pela forma que eles complementavam as ideias um do outro. Os dois, inclusive, chegaram a fazer um mangá juntos, que foi publicado na Fan Magazine. Após um tempo, Koji Mori e Miura perceberam que seus amigos não estavam tão interessados em mangás o quanto eles estavam. Depois do ensino médio, Miura continuou fazendo mangás, enquanto que Koji Mori seguiu um caminho diferente de seu amigo. Aos 18 anos, Miura acabou se tornando assistente de George Morikawa. Morikawa então ficou muito impressionado com a qualidade das artes de Miura. Após isso, Morikawa acabou dispensando Miura pela justificativa de que não tinha nada do que ele poderia ensinar para Miura que Miura já soubesse. Então, em 1985, Miura entrou na Universidade de Arte de Nihon, graças a um one-shot chamado de Futatabi, um mangá de romance que lembra a dinâmica entre Guts e Casca. Mais tarde, naquele mesmo ano, Miura lançou outro mangá, que Miura chamou de Noah, que também é um mangá que tem romance e ação, além de também ser em um mundo pós-apocalíptico como Futatabi. Inclusive, o protagonista Noah é como se fosse um Guts, só que menos dark. Em 1988, Miura teve uma grande oportunidade, a chance de trabalhar com Buronson, o escritor de seu anime favorito, Hokuto no Ken. Os dois então fizeram um mangá chamado de King of Wolves, o qual o Miura demandou bastante de seu tempo para fazê-lo. O mangá segue praticamente a mesma linha dos dois, mas tem um porém. Tem o Genghis Khan
e o Guts asiático no mangá. Mas King of Wolves, apesar de ser muito bom, acabou não dando certo. Também tiveram outros 2 mangás que o Miura fez que não tiveram muito sucesso. Eles são Japan e Oroden. Esses 3 mangás foram os únicos que Miura fez com mais alguém. Então, finalmente, quando Miura tinha apenas 22 anos, foi lançado o protótipo de Berserk. Esse mangá tem 42 páginas e nele dá pra gente perceber muitas coisas que o Miura já planejava fazer e o que ele usou dos outros mangás. Tem o Guts, a marca do sacrifício, a Dragon Slayer, o Puck, que é igual ao mangá original, e tem também aquela clássica página do Guts cortando um cara ao meio. O one shot de Berserk foi muito bem recebido pelos leitores e até chegou a ficar em segundo lugar em uma famosa premiação de mangá no Japão. Então, finalmente, em 1990, Berserk começou a ser publicado. Então, como todos sabem, a história gira em torno de Guts, um solitário espadachim negro que foi amaldiçoado por uma marca do sacrifício em seu pescoço. Guts é perseguido por demônios e segue em busca de vingança, mas Berserk se tornou realmente popular com o arco da Era de Ouro. Então, o arco da Era de Ouro foi algo que foi muito ousado do Miura na época, por ser algo que ninguém estava acostumado, que são flashbacks grandes. Segundo Miura, o motivo do flashback ter sido tão grande era porque ele se sentia insatisfeito de como eram usados os flashbacks na época. 物語のリズムを維持するためにフラッシュバックを固有種として挿入するのが一般的でした。しかし私はガッツの復讐と彼のキャラクターの発展の基盤となる理由を心の底から感じたかったのです。もしフラッシュバックが短時間で終わってしまったら単に情報を積み重ねるだけのリスクがありました。私がこれを描くものとして、読者が感情移入できる物語にする必要がありました。 Além disso, Miura também teve a ideia de realmente criar conexões muito boas com os personagens do bando do Falcão. Miura disse que ele queria um motivo muito bom para Guts ter sua vingança. Por isso que ele pensou em fazer personagens muito bons para depois deixar que eles morressem, para a gente realmente sentir o peso da perca deles. Muitos leitores não gostaram de Miura ter matado os personagens que eles gostavam, mas Miura mesmo assim tinha a ideia de fazer o que fosse necessário. Na verdade, a real preocupação de Miura era seguir o fluxo da história depois do eclipse. それがキャスカを生かした理由です。もし彼女が死んで連載が長く続いたら復讐の動機が過去のものになってしまうのではないかと恐れていました。そしてもしガッツが新しい人間関係を築いたらその復讐心が弱まってしまうかもしれない。計算されたようで嫌な感じがするかもしれませんが、キャスカが彼のそばにいるからこそ彼は決して質を忘れることができないんです。 Segundo Miura, a dinâmica entre Guts e Griffith tem muito a ver com a amizade que ele tinha com Koji Mori. Não quer dizer que eles tinham uma conexão direta. Miura diz que parte do personagem de Guts foi inspirado em Koji Mori, porém ele disse que quem é quem varia de situação para situação, mas que a relação entre Guts e Griffith simboliza a amizade entre homens. O que dá pra perceber de semelhança é que apesar dos dois serem grandes amigos e terem a mesma vontade, eles seguiram caminhos diferentes. Mas mesmo seguindo caminhos diferentes, Mori disse que Miura nunca desistiu da ideia dele voltar a desenhar mangás. Além de Koji Mori ter sido usado de inspiração para Berserk, os amigos da faculdade dos dois também foram usados de inspiração para fazer o Bando do Falcão. O fato é que Miura misturava muito da realidade com a ficção. Ele mesmo disse que a Era de Ouro deu certo justamente por isso. Então, com Miura, definitivamente não tem como a gente separar a obra do autor, se é que tem como a gente fazer isso. 入ってくる情報っていうとほとんどテレビのニュースとかになってしまうわけなんですね。はい。一日中本当に日本の漫画家さんは大体そういう生活を送ってるんですけど。Miura disse que tenta criar Berserk sem um sistema de valores. Então em Berserk não existe uma ideia fixa de quem é bom ou mal. De primeiro momento, ele queria fazer Guts como um herói que pode ficar com raiva. Miura focou em fazê-lo bravo e dar um motivo para ele se vingar, mas não existia a ideia de fazer o Bando do Falcão ainda. Em questão da aparência de Guts, Miura diz não ter se inspirado em ninguém especificamente, mas em termos de personalidade, ele diz ter se inspirado em um filme medieval interpretado por Rutger
Hauer. O que fica claro aqui é que Miura usou muito como base os heróis dos anos 80 e 90. Inclusive, Hokuto no Ken teve muita influência em Berserk. Miura disse que não tinha uma ideia sólida de como ele queria que fosse Berserk, mas a ideia foi crescendo gradualmente conforme ele assistia Hokuto no Ken na faculdade. Grande parte do que ele escrevia em Berserk eram das coisas que ele consumia. Dentro das coisas que ele consumia, ele pegava e interpretava as coisas de acordo com a sua perspectiva. 要は社会的な問題意識とかそういうものってすごく大枠なものになりがちになっちゃうんですよ。 Então, se considerarmos que Miura falou isso em 2002 e que na época o mangá de Berserk já estava nos capítulos 215 a 210, dá para entender um pouco do que Miura consumia para escrever a história de Berserk. Segundo Miura, ele foi grandemente influenciado por uma novel chamada Gwyn Saga, uma novel que tem incríveis 120 volumes e que vem sendo publicada desde 1979. Enfim, muitas coisas influenciaram Miura na criação de Berserk, mas principalmente mangás e filmes da década de 70-80. Foi a partir dessas referências que Miura criou seu próprio mundo de Dark Fantasy. ていうか僕の中のファンタジーの世界観が出来上がったのは高校大学ぐらいの頃なんですけど Miura chegou a ganhar várias vezes o prêmio Osamu Tezuka Cultural Prize e em 2002 ele ganhou o prêmio de excelência, onde ele tirou uma foto junto com o Inui, o criador de Vagabond e Slamdunk. Agora, em relação ao impacto de Berserk no mundo, além dos diversos animes e mangás como Vinland Saga, Claymore que se inspiraram, temos Hidetaka Miyazaki, o game designer de Dark Souls, Elden Ring, Bloodborne e Demon Souls, que diversas vezes já citou que ele usa Berserk de inspiração no design de seus jogos. Mas o mais impressionante é que tem uma banda de metal canadense que tem literalmente o nome de A Marca do Sacrifício. Miura faleceu com apenas 54 anos de idade. Segundo divulgado, o motivo do falecimento de Miura foi uma dissecção na aorta. Uma coisa que foi bastante polêmica na época que Miura faleceu e que não temos como ignorar foram as notas dele na orelha dos mangás de Berserk. Nessas notas sempre tinham algumas reclamações de Miura quanto à sua qualidade de vida. Aliás, Miura não teve esposa nem filhos. Aqui a gente pode ver algumas que são bem tristes. Vou fazer 27 anos em julho. Olhando para trás, foram 27 anos dedicados a mangá. É isso que eu quero? Em 1994, Miura escreveu: todo ano é igual, tenho que trabalhar no Natal e no Ano Novo. Gostaria de comemorar de vez em quando. Em 2006, Miura escreveu: minha vida está uma bagunça. Estou com 30 anos, vivendo apenas uma vida feita de mangás. Mas como isso não vai ser devolvido para mim, vou em frente. Vou ficar em casa novamente. Então, hoje em dia, é bem exposto como o excesso de trabalho no Japão é algo totalmente comum devido à cultura deles. Principalmente quando se trata de mangakás, é ainda mais puxado. Podemos ver isso com Oda, que publica One Piece desde 1997. E que frequentemente fica doente graças à sua desgastante jornada de trabalho. Ou o Togashi, que sofre de fortes dores nas costas. Então com o Miura não era diferente. Não tem como a gente passar pano para a condição que ele vivia. Não tem como negar a condição de vida ruim que os mangakás vivem. Porém, os assistentes do Miura chegaram a se pronunciar em 2021 sobre essas declarações de Miura. Eles disseram que o Miura estava passando por um estilo de vida muito diferente de quando ele começou e que ele estava tendo um estilo de vida bem melhor. Porém, a minha conclusão é que os assistentes do Miura, apesar de obviamente serem japoneses e terem sido condicionados a terem uma perspectiva distorcida em relação ao trabalho, que eles estavam falando a verdade sim. Na verdade, das poucas entrevistas que Miura tem, ele era uma pessoa que falava de Berserk com muita animação. Apesar dele ser conhecido por ser um cara bem tímido, mais retraído, dava pra ver que ele realmente amava muito o que ele fazia, apesar das condições. Mas com certeza podia ter sido diferente. O Miura podia ter tido uma qualidade de vida muito melhor. E eu espero que esteja sendo com os mangakás dessa geração.
Então, antes de Miura falecer, Kojimori realmente tinha voltado a fazer mangás, assim como Miura insistia que ele voltasse um dia. Após Miura falecer, Kojimori fez um one-shot em homenagem a Miura, onde ele mostrava a sua gratidão ao seu amigo. Então, depois de algum tempo do falecimento de Miura, Kojimori acabou pegando o mangá de Berserk, juntamente com o estúdio Gaga, para poder finalizá-lo. Pois como Miura era bem próximo de Mori, ele sempre falava sobre o que ele planejava fazer em Berserk. Então Kojimori já sabe o final de Berserk. Claro que não vai ser a mesma coisa que se fosse finalizado por Miura, até porque o próprio Kojimori falou que só vai fazer o que ele lembra que Miura disse para ele sobre Berserk. Mas, pelo menos, Kojimori vai finalizar o trabalho da vida toda do seu amigo. Atualmente, já foram lançados 18 capítulos sem a participação de Miura. Então esperamos que Guts tenha finalmente sua vingança depois de tantos anos, para que também Miura possa descansar em paz. Galera, eu tenho dois anúncios importantes para falar para vocês. O primeiro é que a área de membro, a área de seja membro, tá liberada aqui no canal. E a outra é que eu criei a minha newsletter. Essa lista de e-mail é gratuita e quem se inscrever nela vai ter acesso a e-mails semanais falando sobre o que eu aprendi aqui no YouTube e o que eu tô aprendendo sobre criação de conteúdo. Então é isso, valeu por verem o vídeo e é só o começo.